claro que era importantíssimo eles entrarem na guerra, porque eles estavam longe, eles poderiam entrar na guerra e lucrar muito, levar os espólios da guerra, né? E entrar como vencedor, né? Vencedor já fácil, no finalzinho, né? O que é ali? Saiu hoje, né? Isso, saiu mais ou menos uma meia horinha atrás aqui, ó. Trump despista ao ser questionado se o cessar-fogo com o Irã acabou. Não, acabou. O Irã hoje atacou o Catar. Jogaram vários mísseis no Catar. Então já melaram, né, o jogo, né? E é pior do que isso, Vilela. Quando o Trump falou agora nesse final de semana que ele ia entrar com os navios da Marinha Americana no Estreito de Hormuz, ia escoltar Tem 2.000 navios dentro do Estreito de Hormuz presos lá dentro desde o dia 28 de fevereiro. 2.000 navios. Imagina a privada desses lugares, comida... Já está acabando. Não só o combustível água também. O combustível também, né? Acabou tudo. Os caras estão já na miséria lá. Então, o que o Trump falou? Vou entrar e vou escoltar esses caras. E o Irã falou, se fizer isso, você vai ter problema com a gente. O que aconteceu? Hoje de manhã, lá já é mais tarde, né? Por causa do fuso horário. Você estava na China lá, você viu. Hoje de manhã, o Irã falou que eles atacaram uma embarcação americana. E aí os americanos falaram, não, é mentira. Isso aqui é o mesmo cenário que o Irã teria jogado um míssil num navio americano. Esse que está escoltando, né? Sim. Porque eles falam, se entrar, a gente vai atacar. Segundo o Irã, o Irã falou, aí ó, eles entraram, eu ataquei. Os americanos falaram, não, é mentira. Eu não sei que maluquice é essa, né? Que é verdade, que é mentira e tal. Mas qual é o receio, para quem conhece a história de novo? O incidente da Baía de Tonkin, em 1964, os americanos disseram que estavam passeando de navio na costa norte do Vietnã e de repente foram atacados pelos vietnamitas e isso deu aos americanos a justificativa para entrar na guerra do Vietnã. Uma guerra que a princípio não tinha nada a ver com eles lá do outro lado do mundo. Então o receio era que o Trump estava de propósito entrando com esse navio para irritar os iranianos atacaram e ele falou, agora eu vou arrebentar todo mundo que eles nos atacaram, deu causa para eu invadir esse país e destruir tudo. Então esse era o receio da galera. Quando veio a notícia hoje de manhã que a embarcação americana tinha sido atacada, eu falei, ferrou, meu irmão. Só que aí os americanos, em vez de darem de vítima, né? Aqui, ó, me atacaram, olha, por favor, população americana, nos incentivem, nos dê o aval pra gente retribuir. Mas não, os caras falaram, não, é mentira, não. Cara, eu não entendi como é que se atacou, se não atacou, tá difícil de interpretar isso, né? Então, os Estados Unidos, eles estão agora amarrando o dólar ao seu próprio petróleo. Não amarrando o dólar ao petróleo do Oriente Médio. Isso é uma ordem mundial completamente nova. Porque você acaba com aquilo que vigorava desde o acordo que Henry Kissinger fez nos anos 70, né? E isso está criando, alguns analistas chamam, em vez de petrodólar, os caras estão chamando de petrogás dólar. Petrogás? Petrogás dólar, porque o gás e o petróleo, e eles precisavam dar um nome diferente, porque é petrodólar do mesmo jeito, só que não é o petróleo do Oriente Médio, é o petróleo dos Estados Unidos. E o petróleo que eles roubaram dos outros aí também, né? Pois então, como piratas, né? E isso aí destrói o plano dos países emergentes de criar um mundo multipolar. Porque qual que era a ideia dos BRICS, por exemplo, né? Dos países emergentes, os países do chamado Sul Global, os países ali que a gente chama, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e mais os outros países que entraram depois, menos a Argentina, quando Milei assumiu, ele falou que não ia entrar mais. Esses países estavam querendo enfraquecer os Estados Unidos, fazendo um grupo fechado deles que se tornariam independentes dos Estados Unidos até em termos de comércio global. Então, a ideia dos BRICS é você ter quase metade da população global, porque em tese, só com a Índia e com a China você já tem 3 bilhões, né? Gente pra caramba. Inclusive, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Era gente demais na China? Muito, todo lugar. Você tem essa impressão? Sim, sim. Porque foi dada uma entrevista recente, eu não me lembro o nome qual foi o podcast, nem qual foi o entrevistador. Uma chinesa falou que é mentira que a China tem 1,5 bilhão de população. Principalmente depois do Covid. Ah, é? Porque eles não contabilizaram. Aí o cara falou, mas tem quantos mais ou menos? Ela falou, não passa de 900 mil, não. Será? Cara? Tem menos de 1 bilhão, ela disse. Aí ficou esse ponto de interrogação, né? Como é que a gente vai saber? Porque lá é tudo fechado, né? Aí eles não vão... Eles não gostam muito de passar informação que deprecia eles mesmos, né? Tipo assim, a economia caiu, né? A gente tá com prejuízo.
Então ficou um ponto de interrogação. Mas você sentiu que era muita muvuca mesmo? Muita. É. Todo lugar que eu fui era muita gente. Galera, né? Muita gente. Entendi. Principalmente Então à noite. O pessoal sai muito à noite lá à noite? Tem uma vida noturna. Pô. Mas você foi nas cidades. Onde você foi lá de cidade? Shenzhen, Hong Kong, Pequim. Pequim você foi? Foi. E Bem qual lotado. que você achou mais melhor infraestrutura? Pequim mesmo? Putz, Hong Kong é muito louco. Pequim é a melhor infraestrutura. Macau é meio parecido com o Brasil, algumas coisas. Mais roots. Mais roots. Só de curiosidade, né? Aproveitando aí que você foi, né? Que eu A não... gente vai fazer um programa especial aí sobre a China. Vai fazer? Sobre a viagem. Então é bom pra divulgar, né? Sem dar spoiler, né? Não Claro, sem dar o claro. spoiler. Então, por que eu tô falando isso? O objetivo dos países concorrentes dos Estados Unidos era quebrar o dólar, fazendo com que eles começassem a vender petróleo em outras moedas. Porque o que sustentava o dólar é que todo mundo só vendia petróleo aceitando dólar. Pois é. Aí os caras falam, não, pode pagar na tua moeda local aí. Eles pensaram que com isso quebrariam os Estados Unidos. Aqui que os Estados Unidos estão fazendo? Os Estados Unidos estão se tornando autossuficiente em petróleo, tipo, não preciso mais do teu petróleo, vende do jeito que você quiser, mas melhor do que isso, tu nem vai vender porque eu vou destruir todas as suas refinarias. O que ele está fazendo, por incrível que pareça, com a ajuda do Irã. Caramba. Por quê? Os americanos sabiam que a primeira coisa que o Irã faria se eles atacassem o Irã seria retaliar com os amigos dos Estados Unidos do outro lado do Golfo, que é o Catar, Omã, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait. Só que aí, em vez dos Estados Unidos falarem, poxa, não ataca meu amigo, os Estados Unidos falam, obrigado, ele é meu amigo, mas é meu concorrente também. Então, os americanos estão deixando o circo pegar fogo, para os caras se destruírem mutuamente e eles falarem, agora eu domino a parada. É igual aquele negócio de briga em favela, que tem 3 facções, né? Aí estão 2 brigando e uma só olhando, esperando as 2 se matarem, para ele falar, agora é meu, entendeu? Então, por incrível que pareça, parece que o cenário é esse. E quem não entender isso, você não vai conseguir se preparar para o que está chegando, porque é um mundo completamente diferente. Então, para quem estava achando que a gente ia ver a famosa desdolarização, que é o mundo se desdolarizar porque o dólar ia perder força, com essa concorrência dos BRICS, né, principalmente com a China e com a Rússia, essa versão do dólar agora, evoluindo do petrogás dólar, é muito mais forte, porque a sobrevivência da própria Europa depende do dólar. Então a Europa está na mão dos Estados Unidos, vai ter que gastar muito dinheiro consumindo energia norte-americana. E parece que a Ásia também vai depender disso em breve, porque eles estão destruindo tudo lá na Ásia. Então é impressionante, porque para a galera ter uma noção de proporções, os Estados Unidos hoje são o maior produtor de petróleo do mundo. Não é maior reserva, maior produtor. O Fábio, que trabalha com a gente, ele mora em Chicago, falou que a gasolina tá $6 o galão. 3 meses atrás. O dobro, né? Cara. Terrível. Isso, aí o cara fala, pô, o plano deu errado. Isso é uma das... O gás sobe menos do que a gasolina. Mas o que o Trump está fazendo para tentar reverter isso? Eles estão começando a extrair o petróleo venezuelano, que é um petróleo grosso, né? Que é tipo uma lama. A qualidade não é boa? Não é boa, não. Pra refinar? É grosso pra caramba. Mas as refinarias do Texas são todas preparadas para refinar esse petróleo. Então, o Trump, já sabendo que ia dar essa zebra, ele já assumiu o controle do petróleo venezuelano. Isso é um problema que o Trump vai ter que lidar. Principalmente agora no final do ano, em novembro, se eu não estou enganado, chegando às eleições de meio de mandato, as midterms elections, né, que vai renovar o Congresso todo. Se o povo americano começar a ficar irritado que a gasolina está cara e votar nos democratas, o Trump se ferra. Aí que eu te pergunto, Vilela, qual será que é o plano do Trump para não deixar isso acontecer? Pois é. Aí que é preocupante a parada. Por quê? O que faz uma população que está irada com um líder passar a apoiar um líder de uma hora para outra? Esse país entrar numa guerra internacional. Então, o que a galera está temendo é que a gente tenha... Que é o que acusam Netanyahu, né? Pô, eu nem ia dar esse exemplo, eu ia dar do George Bush, mas o exemplo é perfeito. Tipo assim, na véspera do julgamento do cara, acontece alguma coisa. Manifestação na rua, querendo... Direto. E aqui no Ocidente não chega a isso, né? Você não vê na mídia, a galera na rua, sai Netanyahu. Tava nesse nível lá. Quando eu fui pra lá, mesmo durante a guerra, você viu o pessoal... A galera tava reclamando, né? Então,
Mas claro que vira a galera meio que, enquanto tá a guerra, deixa o cara aí, porque precisa aí de ele união, vai ganhando tempo também, né? E aí você vê que quando a guerra dá uma aliviada, eles arrumam outra encrenca pra voltar. Alguém, sempre dá uma encrenquinha de novo. E ficando nessa, de vai e volta a guerra, o cara fica eternamente no poder. Vai passando os anos, né? Daqui a pouco prescreveu o crime do cara, né? Então, Vilela, o receio é que antes da midterms elections tenha uma surpresa de outubro, como se chama nos Estados Unidos, né? As eleições dos Estados Unidos costumam ser em novembro. Então sempre tem a October Surprise. O temor da galera é que se repita o que aconteceu com o George Bush, filho, o Bushinho. O George Herbert Walker Bush, né? Que o outro é só H. Bush. O que aconteceu na primeira gestão Bush? E é Bush, tá, pessoal, que fala. Não é Bush não, tá? Se você quiser, pesquisa aí, bota no tradutor aí, Bush... e manda ele ler pra você em inglês. Porque arbusto em inglês, moita, não é bush, não. Pra quem acha o Daniel é retardado, tá falando tudo errado. Eu falo coisas erradas toda hora, mas nessa aí eu tenho uma razoável... Posso estar errado também, mas eu creio que tá certo. Eu escuto muito, quase que a totalidade de notícias que eu vejo, tudo em inglês. Então você sempre escutou President Bush, né? Bush Senior, né? E por aí vai. O Bush velho, né? Então, o presidente Bush, ele estava com uma popularidade terrível lá embaixo. Pra você ter ideia, não sei se você lembra dessa cena, Vilela. Os caras chegaram pra ele estava no campo de golfe, e ele já tem a cara de maluco, né? Tipo Mad, lembra quando comparava aquela revistinha Mad? Com ele? Tem comparação aí do... O Bush filho? O filho Bush com Não, o Bush velho é pintoso. O Newman. Do Mad, né? Alfred Newman, acho que chama o cara do Mad. Da revista Mad. Pô, igualzinho, meu irmão. Total. Todo empenado, todo torto. E aí, o Bush jogando golfe. Assim, os Estados Unidos numa zebra terrível, né? Desemprego, caos. Ele jogando golfe. Aí o jornalista fala, pô, presidente, essa situação aí e tal, ruim, o que você tem a dizer? Não, isso aí é mídia que sensacionalista e tal. Aí, filma essa tacada aqui. Aí vai... Você vê o cara malucaço. O país todo ferrado, o cara jogando golfe e o maluco perguntando, e não, filma essa tacada aqui. Ou seja, esse cara tava destruído. Tipo assim, chance zero de ser reeleito. Aí acontece um negócio que muda tudo o 11 de setembro. O cara que tava com a popularidade no lixo, país que tá virado, começa a apoiar o cara na guerra contra o terror. Vai lá, meu presidente, arrebenta com os caras que mataram nossos conterrâneos, nossos irmãos. Surge aquele patriotismo, aquele ufanismo, Eu né? lembro na época, cara, um monte de música, né? Um monte de banda. Ficou todo mundo... fazendo música, todo mundo apoiando. Cara, você vê como é que... Isso é um caso clássico de operação psicológica, né? Que é você controlar a opinião pública, a mente, os corações. Lembrando que eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército. Então, é um assunto que eu sei. E eu fui convidado para ser instrutor desse curso porque a minha especialização na linguística é persuasão, convencimento e retórica, né? São estratégias de usar a linguagem para convencer. E a operação psicológica, ela bebe muito da psicologia social. E a psicologia social, ao contrário da psicologia clínica, que vai lidar com o indivíduo, a psicologia social pensa no psique da massa, na mente coletiva. Então, se você pega o Edward Bernays era o cara que era neto do Freud, que criou as grandes estratégias de manipulação de massa. Ele se inspirou no seu querido vovô e começou a usar os conceitos da psicanálise para a manipulação da opinião pública, né? Então, é impressionante como é que uma guerra ressalta esse ufanismo, esse patriotismo. Não aconteceu em 1982 na Argentina com a Guerra das Malvinas, as Falklands, né? Quando o governo da Argentina estava caótico, lixo. Inventaram uma guerra. Esse aí é o Bernays, né? Edward Bernays, né? Vê se você acha o livro dele, que eu esqueci o nome do livro. Pode botar assim, livro Bernays, livro sobre controle das massas. Não sei que tipo assim, mídia, comunicação, alguma coisa nesse sentido. Então, mas lá das Malvinas o governo usou isso. Era uma guerra que não tinha como ganhar. Não tinha sentido, mas deu um up na galera, né? Não. Mas você sabia que no início a Argentina estava indo bem, cara? Sério? Deu um prejuízo na Inglaterra. Só que aí o que acontece, Vilela? Isso aqui é um aspecto interessante para todo mundo ficar atento.